Agora em nossa programação você vai ouvir, se emocionar e refletir. Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Muito bom dia para você, Riva. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ouvindo a Gospel FM nesta manhã que Deus preparou com muito carinho, nesse dia que Deus separou para você e para mim. Nós estamos chegando com o nosso momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Queremos iniciar o programa sempre com a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama. E Ele te ama muito. De uma maneira toda especial. A escolha. Um dia, o pastor de uma grande igreja convidou o seu amigo já bem velhinho para assistir ao seu culto. O seu amigo velhinho também era pastor. Ele foi ao culto e lá se sentou das primeiras cadeiras. E seu amigo, feliz em recebê-lo, ao ver que ele estava ali na igreja, o convidou para subir ao púlpito e o apresentou para a sua igreja. Aquele velhinho subiu no púlpito e lá na frente começou a contar uma história. Ele disse: uma vez um homem saiu para passear de barco com seu filho e o amigo do seu filho. O passeio estava agradável e eles passaram muito tempo no mar. De repente, veio uma grande tempestade. As ondas ficaram muito fortes e o barco estava sendo esmurrado pelas ondas constantemente. Elas castigavam tanto o barco que ele chegou a virar. O pai conseguiu se segurar numa corda e com a corda chegou até o barco. E ele só conseguia pensar em seu filho e no amigo do seu filho, que já estavam bem afastados do barco por causa da força das ondas. Então, ele teve que fazer a escolha mais difícil da sua vida. Ele só tinha a corda que usou para chegar ao barco. E os dois já estavam longe, muito afastados. Ele só poderia jogar a corda para um deles. Ou ele salvava o seu filho, ou salvava o amigo do seu filho. A igreja ouvia atentamente. Foi então que aquele pastor, já de idade, perguntou para as pessoas que estavam naquela igreja: para quem você jogaria a corda? A grande maioria respondeu: para o meu filho, é claro. E ele continuou a história. Então o pai pegou a corda, olhou para seu filho com muita convicção e disse: meu filho, eu te amo. E jogou a corda para o amigo do seu filho. E salvou aquele rapaz, deixando seu filho morrer afogado. Então aquele velhinho disse à igreja que o pai jogara a corda para salvar o amigo do seu filho, porque ele não conhecia a Deus. E o seu filho, sim, era filho, era temente a Deus. Ele entendia a necessidade de falar de Deus para os que não o conheciam. Ele sabia que se o amigo do seu filho se afogasse, morreria espiritualmente e com certeza iria direto para o inferno. E o seu filho, ao morrer, iria ao encontro do Pai e seria acolhido pelos braços de Deus. Quando aquele homem acabou de contar essa história, a grande maioria dos fiéis ficaram indignados com esta história. E ao final do culto, uma pessoa veio ao seu encontro e falou: mas que grande absurdo! Como aquele homem pôde ter a coragem de subir no púlpito e falar essa história?
O velho olhou para aquela pessoa com uma grande paz nos olhos e com bastante convicção disse: "Você realmente achou isso um grande absurdo?" E ele respondeu: "Claro que sim." Então o velho disse: "Mas foi isso que Deus fez por você? Foi isso que Deus fez ao deixar o seu filho morrer, porque você não o conhecia? E tem mais uma coisa. Você está vendo o seu pastor que hoje tem essa grande igreja? Pois foi para ele que eu joguei a corda naquele barco." Essa é uma história real. Assim como é real o que Deus fez por você, deixando Jesus morrer na cruz pelos teus pecados. Deus te ama, e a sua salvação é muito importante para Ele. Ele espera ansioso, de braços abertos, pelo dia que você vai voltar para a sua casa. E Ele quer te chamar de filho amado. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer te restaurar e transformar a sua vida. Se entregar a Deus é muito mais do que ir à igreja. É viver uma vida plena debaixo da vontade de Deus. No livro de João, no capítulo 19, verso 28, Jesus diz: "Tenho sede." Mas não era Jesus que estava com sede. Era o carpinteiro. E estas são palavras de humanidade no meio da divindade. Na hora certa, somos lembrados de que aquele a quem oramos entende nossos sentimentos. Ele conhece a tentação. Ele se sentiu desanimado. Ele teve fome. Teve sede. Sentiu sono e se cansou. Ele nos lembra que a palavra tornou-se carne. Ele quer que nos lembremos de que ele também era humano. Ele quer que saibamos que ele também conheceu o enfado, o cansaço que surge com os dias longos. Ele quer que nos lembremos de que nosso desbravador não usava colete à prova de balas, nem uma armadura impenetrável. Não. Ele abriu o caminho da nossa salvação por entre o mundo que você e eu enfrentamos diariamente. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e a Palavra da vida, a poderosa salvação e o Príncipe da paz. Mas há momentos em que somos restaurados ao nos lembrar de que Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus soube o que significava ser um carpinteiro crucificado que teve sede. Portanto, ele sabe e compreende infinitamente cada uma das nossas necessidades. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.